O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum e poderíamos comentar muitas coisas que acabamos de ouvir na liturgia da palavra, mas nós teríamos que ficar aqui por mais tempo. No entanto, o Evangelho, ele nos traz alguns ensinamentos importantes. Mas eu gostaria de comentar a segunda parte do Evangelho, em que o Senhor começa a falar do mal do pecado. Jesus, ele fala sobre o escândalo, quando ele diz: se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Jesus usa aqui essa palavra para dizer que devemos evitar de qualquer maneira o escândalo, porque é grave. Mas veja, não só o pecado do escândalo, nosso Senhor está nos ensinando que o pecado, ele é o maior dos males. É o maior mal que pode nos acontecer. Nós estamos, por exemplo, sabendo de um
vulcão, né, que está em erupção na Espanha, está devastando muitos lugares. Bem, a fé, ela nos ensina que um pecado venial é pior do que esse vulcão em erupção. Um só pecado venial. Ou seja, o pecado, meus irmãos, é o maior mal que pode nos acontecer. Porque no pecado há um mal em si mesmo, nele mesmo. Nele mesmo. E o que significa escandalizar? O que significa escândalo? Porque na compreensão popular, nós entendemos escândalo como alguém que começa a bravejar diante de uma injustiça, diante de uma situação adversa, né? Às vezes nós comentamos, fulano de tal fez um escândalo, né? Não se trata disso. Não se trata disso. Escândalo, e essa palavra é de origem grega, a palavra chamada escandalon, que tem um significado como que alguém que coloca uma pedra no caminho para que outro tropece. Ou seja, escândalo quer dizer uma pedra de tropeço, né? Etimologicamente falando, na raiz da palavra. Mas a fé, a igreja nos ensina que escandalizar significa que através de uma palavra, ou através de ações, ou através de omissões, nós nos tornamos ocasião de pecado para o outro. Nos tornamos uma pedra de tropeço para o outro. Com as nossas ações, com as nossas palavras ou com as nossas omissões. E o Senhor, Ele fala dos pequeninos. E o que significa aqui não escandalizar os pequeninos? É claro, em primeiro lugar, nós olhamos para as crianças. Porque as crianças, elas ainda não podem e não conseguem lutar contra o mal. E muitas vezes, por elas estarem em formação, não sabem distinguir bem o que é bom, o que é mal. Não devemos escandalizar as crianças, diz o Senhor. Mas não só as crianças. Os pequeninos também significam aqueles que começam a caminhar na fé. Aqueles que estão começando a caminhar na fé, né? Ou aqueles que ainda têm uma fé incipiente. Aqueles que, por exemplo, não têm uma maturidade na fé. E, portanto, um escândalo pode levá-los ao pecado. E aqui, meus irmãos, nós podemos dar alguns exemplos concretos. Com relação às crianças, às vezes nos deixamos levar e vamos vendo alguns programas de televisão em casa, né? Novelas, filmes. E, às vezes, programas que nem mesmo nós poderíamos ver, que não convém a ninguém. Ou melhor, não convém ao cristão. E aí, colocamos, às vezes, a criança do nosso lado para ver esse tipo de programa. Isso escandaliza a criança. Por quê? Porque ela vai ver que o papai vê, a mamãe vê. Então, ela vai observar aquilo como algo normal, como algo que não é errado. E ela vai aprender aquilo. Muitas vezes os pais dizem para as crianças: olha, não pode falar isso. É feio falar isso. Vou lavar a sua boca. Né? Mas aí o papai fala, a mamãe fala, o vovô fala, a titia fala.
E a criança não entende nada. Se o papai fala, por que eu não posso falar? Não é? Escandaliza a criança. No fundo, ela vai entender que aquilo é certo dizer. O pai reprime, a mãe reprime. Mas ela vai dizer, ó, se papai faz, se mamãe faz, então não é errado. Hã? Ou quando os pais fazem algo, olha, papai está fazendo isso, mas não pode fazer não, hein? Está escandalizando a criança. Levando a criança ao erro, levando a criança ao pecado. Ou quando, já olhando para outras situações, quando estamos no trânsito, quando estamos no nosso trabalho e agimos de forma adversa àquilo que as pessoas esperam de nós. Fazemos uma barbeiragem no trânsito, xingamos um, né? Buzinamos para o outro e atrás do carro tem lá um terço, lá um adesivo de um terço, né? Tem um crucifixo lá, né? Sou canção nova. Que testemunho é esse? Né? Escandaliza. Escandaliza. As nossas atitudes, meus irmãos, no nosso trabalho. Às vezes nos colocamos como cristãos, como católicos, e quando aparece uma situação no nosso trabalho para que a gente possa se dar bem, não é? Infligir aquela regra, aquela outra ali, eu escandalizo o irmão. Talvez o irmão que é católico também, mas que está começando a caminhar, e vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer, ora, se ele que está há 200 anos na igreja faz isso, então católico pode fazer, então é certo fazer isso, então o que é errado? Né? Às vezes as roupas que usamos escandaliza o outro, leva o outro a pecar. Aonde nós vamos? Aonde nós andamos? Com quem falamos? As conversas. Veja, meus irmãos, é necessário que fujamos da possibilidade de escandalizar. Veja, uma coisa é quando nós somos causa de escândalo, causa de tropeço para o outro, mas sem intenção. Às vezes nós nem nos damos conta disso, né? Às vezes nós somos escândalo para o outro e não nos damos conta. Mas quando nós fazemos isso com a intenção de levar o outro a pecar, aí é mais grave ainda. Aí nós estamos agindo de forma diabólica. Estamos agindo e fazendo às vezes do demônio. Porque que o demônio faz? O que ele faz? Ele nos tenta para que nós pequemos, para que nós caiamos. Isso é o que ele mais quer, né? Que a gente caia no pecado. Então, ele vai sugerir imaginações, ele vai diante de situações, sugerir algo. Né? O demônio tenta dessa maneira. E quando nós, porventura, dizemos ao outro, vai lá, se vinga mesmo dele, não deixa isso barato não, vai lá, dá o troco. Ou seja, estamos escandalizando o outro, estamos levando o outro ao pecado. Estamos agindo como demônio, que quer que o outro peque, que quer que o outro de fato caia. Meus irmãos, não ensinemos, não provoquemos pecado. Quando casal de namorados e
incita o outro ao pecado contra a castidade. Ou seja, está fazendo o papel do demônio, levando o outro ao pecado, levando o outro a cair. Fujamos, meus irmãos. Fujamos do escândalo. Não sejamos pedra de tropeço para o nosso irmão. Jesus continua no Evangelho. Ele nos diz: se a tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Aqui Jesus nos dá muitos ensinamentos. O primeiro deles: o céu existe. O inferno também existe. O demônio também existe. Quando o Senhor diz de cortar as mãos, cortar os pés, arrancar os olhos, claro que nosso Senhor não diz que devemos nos mutilar. Não é isso. O que o Senhor está nos dizendo é que nós devemos retirar da nossa vida tudo aquilo que nos leva à ocasião de pecado. Tudo aquilo. Ou seja, se aquele lugar é ocasião de pecado, não vai mais naquele lugar. Corta isso da sua vida. Se aquela amizade te leva ao pecado, por mais que você goste daquela pessoa, mas se essa amizade só te leva ao pecado, corta a amizade. Corta a amizade. Se, meus irmãos, tem lá no meu trabalho, há um colega de trabalho, uma colega de trabalho que está se insinuando para mim: eu sou casado, eu sou casada. O que eu faço? Corta com essa pessoa. Trata ela de forma profissional e não com familiaridade. Para com esse negócio de ficar mandando mensagem. Corta do seu celular. Tira o número do celular. Para com isso. Corta. Se te leva a pecar, corta. Eu tenho dificuldade para viver a pureza, a castidade. Corta esses olhares na rua de curiosidade, de ficar olhando esse negócio de ficar vendo esses filmes. Se deixa levar vendo filmes pornográficos, não vai viver a pureza, não vai viver a castidade. Corta isso da sua vida, tira isso da sua vida. Corta. É necessário, meus irmãos, não se aproximar da ocasião de pecado. Às vezes o jovem, gosta de ir festa, porque aquela festa ali, aquela coisa lá, porque meus amigos vão. Mas na festa há drogas. Na festa há música, totalmente imoral. A prostituição. O que você vai fazer lá? Tira isso da sua vida. É melhor entrar no reino dos céus sem esse tipo de festa, sem aquela amizade, sem aquela intimidade com a colega de trabalho, com o colega de trabalho, do que entrar com isso tudo no inferno. Diz o Senhor para nós. Tira da vida tudo aquilo que te lva ao pecado. E aqui, meus irmãos, nós somos convidados a fazer um exame de consciência no dia de hoje. Será que eu estou sendo
pedra de tropeço para alguém? Estou sendo escândalo para alguém? E estou permanecendo numa ocasião de pecado? Sei que essa situação, essa pessoa, esse lugar, essa coisa que eu vejo me leva ao pecado e permaneço, não deixo. É hora de se decidir, meus irmãos. É hora de deixar aquilo que nos afasta de Deus. Por isso pedimos ao Senhor essa graça. Senhor, afastai de mim tudo aquilo que me afasta de vós. Senhor, se fui pedra de tropeço para alguém, Senhor, me perdoe. Dai-me, Senhor, a graça de dar bom testemunho da minha fé. Dai-me, Senhor, a graça de, através das minhas palavras, das minhas ações, eu seja motivo de edificação para os meus irmãos e não de queda. Fazei, Senhor, que eu corte, que eu tire da minha vida tudo aquilo que não vem de vós, tudo aquilo que me afasta de vós. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude, que ela, com a sua intercessão, também nos dê a graça e a força para que possamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.